calor, hein, rapaz? Nossa. Quando o calor passa dos limites, não tem como continuar trabalhando, não é mesmo? Aí tem que se refrescar para poder trabalhar direito, para poder até mesmo pensar melhor. Pois é, assim como nós precisamos liberar o calor excessivo para poder funcionar bem, com as máquinas, com os equipamentos eletrônicos, é a mesma coisa. Só com um detalhe, enquanto para nós um ventilador é o suficiente, para as máquinas é preciso um dissipador de calor. E é sobre isso que vamos falar hoje, dissipadores. O dissipador é um objeto de metal, geralmente feito de cobre ou alumínio e usado quando a fonte de calor possui uma elevada densidade de fluxo. Os dissipadores e os coolers começam a surgir no início da década de 90. Os grandes computadores, os chamados mainframes, já apresentavam coolers, mais especificamente o sistema resfriado a água. Os processadores dos computadores são componentes que esquentam muito pela própria natureza de seu funcionamento. Então é necessário acoplar a eles um dissipador de calor. Colocado sobre ele, vai ter o seu calor removido através do ar forçado por sua ventoinha. Nos computadores de grande performance, além do dissipador principal colocado sobre o processador, eles ainda têm um dissipador colocado sobre o chipset e outro dissipador colocado no processador de vídeo. A remoção do dissipador de calor faria com que a temperatura nele subisse até um ponto de ou ele se desligar ou ele se destruir. Ou seja, é impossível para esses componentes funcionarem sem o dissipador de calor. Computadores, videogames, componentes de hardware, processadores gráficos. Todos os equipamentos com grande fluxo de calor por unidade diária utilizam os dissipadores. Vamos entender isso melhor? Olha só. Uhul! A grande maioria dos aparelhos de pequeno e médio porte utiliza dissipadores simples. A convecção natural realiza a troca do calor com o ambiente. Em alguns casos, é necessário uma ventilação forçada, por exemplo, os conhecidos coolers dos microprocessadores. Aplicações mais complexas podem demandar outros meios de refrigeração, como dispositivos Peltier ou circulação de água. Os dissipadores de calor são classificados em dois grandes grupos, os dissipadores passivos e os dissipadores ativos. Nos dissipadores passivos, a refrigeração ocorre pela passagem do ar natural através das aletas, enquanto nos dissipadores ativos, o ar é forçado pelas aletas através de uma ventoinha. É necessário utilizar um elemento que ajude a troca de calor entre a superfície de origem do calor e o dissipador. Desta forma, é possível unir pequenos pontos onde o contato não ocorre e obter uma transferência de calor perfeita. A pasta térmica é utilizada com frequência em componentes de hardware, assim como a fita térmica autocolante. Estes tipos de recursos têm como objetivo preencher as microfraturas do processo de fabricação, impedindo qualquer espaçamento entre a superfície do chip e a superfície do dissipador de calor. Os dissipadores de calor são os principais responsáveis pelas altas velocidades alcançadas pelos chips mais modernos. O problema é que os dissipadores são grandes e não oferecem muita flexibilidade ao projetista. Agora, com a chegada dos mini PCs com gabinetes minúsculos, cresce o interesse por novos sistemas de dissipação de calor. Cientistas finlandeses e americanos descobriram que os nanotubos de carbono podem gerar dissipadores menores e mais eficientes. Os pesquisadores desenvolveram uma estrutura simples e escalável, que pode ser construída em tamanhos maiores conforme a necessidade.
O segredo está na utilização de uma película contendo nanotubos de carbono de paredes múltiplas, que pode ser integrada ao chip. Devido à sua espessura muito fina, os pesquisadores afirmam que ele será ideal para equipar os circuitos integrados de equipamentos móveis, como telefones celulares e tocadores MP4. É só você imaginar esse objeto aqui, ó, dentro desse celular. O avanço da tecnologia não tem limite nem de tempo, nem de espaço. E quem sai ganhando somos nós. Até o próximo encontro. Tchau!